irmãos. Eu vou gravar aqui esse testemunho para a edificação dos meus irmãos que ouvirem, amém? Eu me chamo Lourdes, moro em Salvador, tenho 40 anos, congrego na Assembleia de Deus, faz 14 anos. 14 anos que eu congrego na Assembleia de Deus, porém só tenho 8 anos verdadeiramente que eu fui liberta, né? Porque quando eu falo fui liberta das vaidades, né? Dos enganos do mundo, porque eu não conhecia as coisas de Deus, e eu fazia o que os outros faziam, né? Para mim tudo era certo. Então o Espírito Santo foi falando comigo e eu me libertei, né? E além das experiências que eu já tive do Senhor também, através da palavra do Senhor, eu fui liberta de muitas coisas. E hoje, verdadeiramente, eu me considero outra pessoa, né? Porque o Espírito Santo é quem faz a obra. E através da nossa caminhada, né? Cada dia o Senhor vai nos lapidando até chegar à estatura de varão perfeito. Mas eu quero contar aqui uma experiência que o Senhor me deu neste ano de 2022, que foi o primeiro dia do ano, e o Senhor me concedeu essa experiência sobre a igreja de Jesus, né? Sobre a igreja de Cristo, e eu vou contar aqui para compartilhar com meus irmãos. No dia primeiro desse ano de 2022, que foi num sábado, né? Eu fui deitar, eu gosto de dormir cedo, e eu fui deitar, era 7 horas da noite, estava deitada, e o Senhor me levou em um sono profundo. Nesse sono profundo eu fui levada em espírito, né? Porque eu não estava aqui, eu fui levada em frente a uma igreja evangélica. E nessa igreja evangélica Deus não me mostrava a placa, mas me mostrava a maneira que a igreja estava servindo a Ele. O propósito de Deus ali era mostrar a condição da igreja dele. Eu via o pátio da igreja, o pátio à frente da igreja, cheio de meio quilo de alimentos. Todos os tipos de alimento tinha, feijão, farinha, arroz, todos os tipos de alimento, só tudo em meio quilo. Aqueles meio quilo de alimento representava a maneira que a igreja estava adorando ao Senhor. E o Senhor falava: olha aí o que é minha igreja, minha oferta. Ela me serve pela metade. Eu não recebo sacrifício pela metade. Eu não recebo. Essas são maneiras que eles me servem. E Jesus falava desse jeito muito triste. Ele falava desse jeito triste mesmo, com muita ira. É tanto que eu ficava chorando muito. Eu chorava. Gritava. Falava em línguas. Eu gritava tanto no meu espírito que quando eu acordei eu pensava que o bairro todo estava ouvindo meus gritos, no sentido de chorar, entendeu? Da situação que ele falava. Ele falava com muita ira. Olha o que a minha igreja está me dando. Ela não consegue renunciar nem às vestes ela consegue renunciar. Me serve pela metade. Aí ele dizia assim: pela metade, sacrifício pela metade eu não recebo. Então eu via pessoas vestidas de várias maneiras. Eu via pessoas vestidas com roupa de animais, com roupa de elefante, roupa de girafa, roupa de zebra. Todo tipo de roupa assim, as pessoas vestidas como se tivesse normal. Vestido tomara que caia, aqueles vestidos sem manga, porém bota um bolero em cima para cobrir a nudez de cima, né? Tudo assim, todo tipo de veste, tinha gente de todo jeito. E tava tudo ali na frente da igreja, um monte de gente em frente, outro lá dentro. E aí o Senhor me mostrava e falava que não recebia esse sacrifício, que era sacrifício pela metade. Ele não recebe, ou é tudo ou nada. Depois, né, o Senhor me levou para uma fila e falou comigo para eu ficar ali na fila. E aqui naquela fila tinha algumas pessoas. E Deus falou para mim que ele tinha parafuso para cada tipo de panela, para cada objeto. E né, que objeto ali, o parafuso da mesa não era para cadeira, o da cadeira não era para mesa, o da panela não era para mesa. Então ele falou para mim que na casa dele tinha várias utilidades. Cada pessoa tinha um chamado
tinha uma utilidade para ele usar. E quando ele mandasse fazer, tinha que fazer, porque cada um ali tinha um determinado propósito para fazer algo para ele. Entendeu? Então, o Senhor me falou isso, né? E eu entendi que eu já sabia. Eu sempre, quando o Senhor me libertou, eu sabia que das vestes, as vestes que não agradam ao Senhor e que, não, e que agrada. Porque hoje tá muito difícil as igrejas, né? Eu mesmo tenho muita tristeza, assim, quando eu vou para a igreja dia de domingo. Eu gosto muito de culto de oração, mas quando é no domingo, eu sinto uma imensa tristeza quando eu entro na casa do Senhor, que eu vejo as mulheres desfilando com salto alto, com suas roupas devassa, roupas todas rasgadas, parecendo roupa de espírito de mulambo, né? Aquelas roupas de saiadinha da jovem. E isso, a gente que já conhece a verdade, que já sabe que não agrada a Deus, a gente fica muito triste. Eu mesmo, o espírito que está em mim, ele se entristece muito. E eu sou uma pessoa muito fraca, assim, no sentido de entristecer. Eu me entristeço muito, entendeu? Eu já sabia disso. Então, quando o Senhor me falou, eu já sabia. Eu não uso esse tipo mais de roupa. O Senhor me libertou há muito tempo sobre isso, entendeu? Mas aí eu contei para a igreja, e o Senhor falou para mim, levanta e profetiza. E ele falava com muita ira. Ele não falava mansamente, ele falava triste. Levanta, vai, profetiza. E ele me repreendeu, né, a respeito de algo. Ou seja, ele queria que eu falasse algo. E eu já questionei várias vezes a respeito do uso de Deus, né? Às vezes a gente questiona. E ele me levou para essa fila para me mostrar algumas coisas. Então eu falei para a igreja, né? Porque as pessoas hoje ela sacrifica muito, mas ela não obedece, né? Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel falou a Saul, né? Tem, porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Ele repreendeu Saul ali quando ele sacrificou, né? Quando ele não esperou ele, fez aquele sacrifício, né? Que é melhor obedecer a Deus. Hoje as pessoas fazem tanto sacrifício, né? Eu vejo às vezes, faz a obra, diz que quer fazer isso, aquilo. Mas não pergunta a Deus se Deus está agradando, não pergunta a Deus se ele quer daquele jeito. As pessoas só pensam em fazer, até faz, mas faz algo que não agrada ao Senhor. Porque a gente sabe que Deus, eu aprendi e sei hoje que Deus, o nosso Deus, é um Deus exigente. Deus é muito exigente, irmão, é muito detalhista. A cada dia eu aprendo com Deus que Deus é muito exigente. E às vezes eu fico pensando assim, Senhor, quem se salvará? Porque o Senhor é muito exigente mesmo e as pessoas não pregam isso. A igreja hoje, ela está muito longe da santidade, né? A igreja, ela sabe, mas não quer obedecer. Ela não obedece. A igreja, ela perdeu a sensibilidade do Espírito Santo, não guarda mais a doutrina. Eu congrego na Assembleia, mas eu não defendo a placa, eu desconcordo com algumas coisas deles, ninguém quer obedecer mais, não é como antigamente, mesmo os cristãos antigos que sabem da doutrina de Deus, não quer guardar a palavra de Deus. Isso é lastimável, né, irmão? Isso é triste, isso é doloroso para Jesus. A gente, ser humano, eu, como um ser humano pecadora, uma mulher pecadora, eu sinto muita tristeza às vezes. Imagine o Espírito Santo, que é sensível, que é puro, né, que é santo, como ele não sente que ele é santo? Imagine eu, uma pecadora, fico triste, imagine ele com a igreja dele, a situação que está vivendo, né? Então, o Senhor, foi isso que o Senhor me falou, né? E eu fiquei muito triste também, né? Então, eu passei para a igreja, né? E que os irmãos venham ouvir esse testemunho, né? E fazer prova do Senhor. E saber que Deus é um Deus que se importa com as suas vestes. E quando você for para a casa de Deus, meu irmão, você olha as vestes que você está vestindo, se está agradando ao Senhor ou não. E peça ao Senhor para te libertar. Se você ainda usa as roupas apertadas, roupas que não agradam ao Senhor, você vai falando que Deus vai libertar, porque Ele é o Deus que liberta, amém? Que Deus te abençoe e te guarde.